Boa noite para você. O Ministério Público vai à Justiça, pedindo que o Estado retome aulas presenciais na rede pública de ensino. O órgão entende que o atual decreto trata instituições privadas e públicas de forma diferenciada. E a Justiça manteve a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. A restrição imposta pelo governo havia sido questionada em ação movida pelo setor. E você confere também. O Detran retomou as aplicações de provas práticas e teóricas de habilitação de condutores nas unidades de Natal e Mossoró. E vamos conversar ao vivo, via Skype, com a médica geriatra Vanessa Gifone. Nós vamos falar sobre o efeito da Covid-19 na memória dos idosos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. A Justiça negou um pedido feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio Grande do Norte e manteve a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. O setor havia entrado ontem com uma ação pedindo a suspensão do trecho do último decreto publicado pelo governo que tratava desse assunto. A medida foi adotada pelo Poder Executivo como forma de prevenção à transmissão da Covid-19. Na decisão, o desembargador considerou que, apesar das dificuldades que o setor econômico vem passando no Estado, em razão das medidas de restrição, não há qualquer ilegalidade ou falta de motivação do Estado no decreto, como justificado pela Abrazel. Em seu entendimento, o desembargador João Batista Rebouças afirmou que o governo está amparado em dados técnicos que sugerem a pertinência da restrição. Claro que essa decisão da Justiça desagradou e muito o setor produtivo de bares e restaurantes. Mas o fato concreto é que a pandemia da Covid-19 está levando ao tensionamento de todos os setores produtivos e de todos os segmentos da sociedade e da comunidade. A economia sofre, mas sofre sobretudo, naturalmente, a própria vida das pessoas. Quantas milhares de pessoas estão perdendo as suas vidas com a pandemia da Covid-19? O decreto da governadora está aí. Com a decisão judicial, continua valendo. Os bares e restaurantes vão precisar de criatividade para garantirem um mínimo de renda nesse momento tão delicado. E ainda falando nas ações judiciais provocadas pelo decreto do governo do Estado, o Ministério Público do Rio Grande do Norte entrou com uma ação civil para que o governo seja obrigado a permitir o retorno das aulas presenciais em todas as instituições de ensino públicas e privadas, estaduais e municipais. As aulas presenciais estão suspensas nas escolas públicas desde março do ano passado. Na ação, o Ministério Público pede que o retorno das aulas seja de forma híbrida, gradual, segura e facultativa. Para o MPRN, a educação deve ser tratada como atividade essencial, sendo a primeira a retomar e a última a paralisar. De acordo com essa ação, o decreto estadual que entrou em vigor ontem trata de forma diversa a retomada da mesma atividade e, portanto, com os mesmos riscos epidemiológicos na rede pública e privada. De fato, não dá hoje para os gestores públicos, estaduais, municipais, afirmarem: não tivemos tempo. Tempo tivemos sim. Há mais de um ano estamos com as escolas paralisadas e eu me recordo que ano passado, aqui mesmo no Band Cidade, nós trazíamos uma promessa dos gestores de que iriam preparar as escolas para a retomada no formato híbrido. Mais de um ano se passou e as escolas continuam no seu formato remoto. Obviamente, essa ação do Ministério Público agora será julgada pela Justiça. Mas o fato concreto é que essa pandemia da Covid-19, nós falávamos há pouco da economia, agora eu falo da educação, tão sequelada ou mais do que a economia. E com a publicação do novo decreto do governo do Estado, a abertura das igrejas e templos religiosos passou a ser permitida, mas com a capacidade de público reduzida. Os dirigentes desses locais ficam, a partir de agora, responsáveis pelo controle dos protocolos de biossegurança, assim como os acessos, que por obrigação devem ser reduzidos.
Desde o penúltimo decreto emitido pelo governo do estado, ainda no início do mês de março, as igrejas e outros templos religiosos tiveram de fechar as portas cumprindo a determinação imposta. Com isso, várias denominações passaram a realizar as atividades do dia a dia no formato digital. Mas mesmo com cultos, reuniões e outros encontros feitos na internet com a mesma seriedade e compromisso de sempre, para os fiéis, nada se compara com uma ida presencialmente até a igreja. A igreja é um trabalho essencial para os dias que estamos vivendo. De antemão, muitas pessoas aflitas, angustiadas, que encontram aqui por meio da fé uma saída para esse problema. Agora, a expectativa de membros e lideranças das igrejas e outros espaços religiosos é pela reabertura dos locais de culto. Com o novo decreto estadual já em vigor, que permite a abertura das portas, toda uma logística de preparação já tem sido reforçada. Em todos os templos da Universal, desde a menor igreja até aqui o templo, quando a pessoa chega, ela recebe a higienização dos pés, no tapete de higienização, é feita a medição de temperatura e só entra se a pessoa estiver com máscara. E quando a pessoa entra, as mãos dela são higienizadas de absolutamente todas as pessoas. Entrando no santuário, então a pessoa ela é direcionada para que ela sente de forma distante uma da outra, com o isolamento, com o distanciamento necessário para a segurança dela e para a segurança das pessoas que estarão junto dela também. Em mais este momento de flexibilização, as igrejas e os templos religiosos de todo o Rio Grande do Norte poderão voltar com até 20% da capacidade total de seus templos. Um número ainda muito pequeno, mas que se comparado com algumas realidades, como por exemplo a da Catedral Metropolitana da Igreja Universal aqui em Natal, já representa uma volta significativa dos fiéis. As pessoas necessitam de um auxílio para que elas tenham uma estrutura para enfrentar as situações que elas têm vivido. E a palavra de Deus, ela dá essa estrutura, não a religião. Então, a necessidade da igreja estar aberta é para isso, é para que a pessoa receba um auxílio em meio às tempestades que ela tem enfrentado, em meio às lutas que ela tem vivido, para que ela possa prevalecer diante disso. O novo decreto estabelece ainda a limitação de uma pessoa para cada 5 metros quadrados dentro da área do estabelecimento. E mesmo o cenário ainda sendo bastante restritivo, a volta já traz um certo ânimo frente aos dias atuais. Alegria porque o altar ele não está de quarentena. E falando em Covid-19, o Rio Grande do Norte ultrapassou hoje a marca de 200 mil pessoas infectadas pelo coronavírus só aqui no estado. Nas últimas 24 horas, foram mais 1.031 casos confirmados. Os dados foram revelados pela Secretaria Estadual de Saúde. O número de mortes causadas pela doença teve um incremento de mais 69 óbitos confirmados, sendo 14 deles ocorridos nas últimas 24 horas. E ontem, o Detran, aqui do Rio Grande do Norte, retomou as aplicações de provas prática e teórica de habilitação de condutores nas unidades de Natal e Mossoró. Esse serviço havia sido suspenso com um decreto anterior editado pelo próprio Executivo. Agora, com a volta das provas presenciais, a expectativa do departamento é ir aos poucos, retomando outras atividades presenciais. As provas teóricas e os testes práticos no Detran aqui do Rio Grande do Norte haviam sido suspensos no último decreto lançado pelo governo do estado que restringia mais severamente as atividades. Só que agora, com a publicação do novo texto que flexibiliza diversas atividades, a aplicação dos testes foi retomada. Nós estamos retornando em Natal e Mossoró os exames teóricos e práticos para a obtenção da CNH. Outra decisão que vai beneficiar os usuários do Detran é a retomada dos testes práticos realizados nos próprios municípios, os chamados testes práticos itinerantes. Os examinadores do Detran vão até as cidades que têm demanda, têm centro de formação de condutores para realizar esses exames práticos, para que o usuário não se desloque da sua cidade para Natal ou Mossoró para fazer esse serviço. Isso aí é uma descentralização dos serviços do Detran. Nessa volta dos atendimentos presenciais aqui na sede do Detran em Natal, estão sendo realizados por dia cerca de 36 provas teóricas. E quando falamos dos testes práticos, esse número aumenta ainda mais. Por dia, estão sendo realizados cerca de 100 testes, todos previamente agendados. Vale lembrar que desde antes da pandemia, vários
vários serviços oferecidos pelo Detran já vinham sendo feitos somente com o agendamento. Agora, é importante ficar atento às datas marcadas e não esquecer do comprovante de agendamento no dia de comparecimento. Nosso site ele é bem exemplificativo, bem fácil do cidadão acessar. Ele vai lá no ícone agendamentos e vai agendar o seu serviço, tanto para a liberação de veículos, nós estamos funcionando na terça e quinta, como também os serviços de habilitação, exames teórico e prático para Natal e Mossoró. Frisar a população, agendamento em mão, impresso ou print no celular e uso obrigatório de máscara dentro do órgão. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite também a todos que nos assistem. Nesta quarta-feira, a condição é de tempo mais firme em grande parte do interior da região nordeste do país. É somente em toda a faixa litorânea e também em grande parte do estado do Maranhão que tem previsão para pancadas de chuva. Amanhã em São Luís o dia começa com 24 e a máxima de 31 graus, com previsão para pancadas de chuva. Na quinta-feira a máxima de 30 graus e vai seguir chovendo ao longo de todo o fim de semana. Em Teresina, a mínima de 22 e máxima de 33 graus nesta quarta-feira, com pancadas isoladas de chuva. Na quinta-feira, essa chuva pode ser um pouco mais expressiva. Mesmo assim, os termômetros ficam na casa dos 33 graus até pelo menos o próximo sábado. Em Natal, mínima de 25 e máxima de 30 graus nesta quarta-feira. Na quinta-feira, tem previsão de uma chuva bastante volumosa na região e as máximas ficam em torno dos 30 graus também entre a quinta e a próxima sexta-feira. Em Recife, mínima de 25 e máxima de 31 graus nesta quarta, com pancadas de chuva isoladas. Na quinta-feira, a chuva ocorre de forma mais expressiva e a máxima fica em torno dos 31 graus. O Band Cidade vai agora para um breve intervalo. A gente se encontra em um minuto. Falando agora sobre saúde, porque a Butanvac, a nova vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, já tem doses prontas para os testes em humanos. A reportagem é de Felipe Peixoto. Todo dia, 500 mil ovos chegam no Instituto Butantan em São Paulo. Eles são usados na produção da vacina da gripe e também serão fundamentais na fabricação da Butanvac, a nova vacina do Instituto que está em fase final de testes. A primeira etapa é no escuro. Com uma luz especial, os técnicos fazem um tipo de raio-x no ovo para ver se está dentro do padrão. Depois, eles vão para a esteira, rumo ao coração da fábrica. O próximo passo é injetar no ovo o vírus inativado. No caso da Butanvac, os pesquisadores estão usando o vírus Newcastle, que afeta aves, mas é inofensivo para humanos. Dentro desse vírus, os cientistas colocaram a proteína S do SARS-CoV-2. É esse pedaço do coronavírus que deverá estimular as defesas do organismo. Depois que o vírus é injetado, todos os ovos ficam nessas incubadoras por até 3 dias. É o período necessário para que o vírus se multiplique até chegar na quantidade ideal para a produção da vacina. De dentro do ovo sai um líquido com o vírus já replicado. Nessa sala é retirado qualquer restinho do ovo que tenha sobrado. Numa garrafa dessas, de 1 litro, tem material para mais de 200 mil doses de vacina. A gente já está há 10 anos fazendo o IFA da influenza e isso vai ser importante, né? É importante, eu vou ter uma boa experiência com a fábrica, equipamentos. Estes são lotes da Butanvac pronta. As doses serão usadas nos voluntários dos testes, previstos para começar em abril, após a autorização da Anvisa. A previsão mais otimista é que a vacina poderá ser usada já no segundo semestre. São lotes importantes, né, que nos enche de orgulho, né, que possamos já iniciar esse estudo clínico e posteriormente produção dos demais lotes. Hora de irmos a Brasília falar sobre política e conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações é Napoleão de Castro. Amigos do Band Cidade, meu abraço, muito boa noite. A gente volta de Brasília nesta terça-feira para levar as informações para você que acompanha com a equipe Band as informações aqui da capital federal. O Senado deve votar nesta terça-feira a prorrogação do prazo para a declaração do imposto de renda. O prazo final para a entrega da declaração será 30 de abril, mas um projeto que já passou pela Câmara e que hoje será analisado pelo Senado pretende estender esse prazo por até 3 meses, com fim em 31 de julho.
O relator da matéria, o senador Plínio Rodrigues, do PSDB do Amazonas, falou à nossa reportagem sobre a expectativa para a sessão de hoje. Eu espero chegar a um termo bom, que seja bom para o contribuinte e que não seja ruim para a nação. Eu não falo nem que seja bom também para a União, mas que não seja ruim para a União. Bom para o público e que não seja ruim para a União, que precisa também desse dinheiro. Então nós vamos encontrar esse meio termo. Coloquei na mesa parcelas em até 6 meses. Vamos ver se a gente é convencido ao contrário. A gente tem que ver quais são os efeitos colaterais disso. E o Senado é assim, ouvindo todas as partes para chegar a um denominador comum. Esse é o papel do Senado, é o papel do senador e é o que eu estou fazendo. Para fechar a nossa informação, está confirmado para hoje a reunião do Consórcio Nordeste, do grupo de 9 governadores, com o presidente e diretores da Anvisa. Na pauta, a autorização da importação e uso emergencial da vacina russa Sputnik V. O presidente do Consórcio Nordeste, governador do Piauí, Wellington Dias, está em Brasília e participará de forma presencial desse encontro na Anvisa. Pela bancada do nosso estado, o senador Jean Paul, do PT, destacou a abertura de mercado para a compra de vacinas por empresas, mas também chamou a atenção para esse tipo de ação. Olha, a possível abertura para o setor privado comprar vacinas no exterior já existe. Nós aprovamos um projeto nesse sentido lá no Senado e essa lei prevê que até terminar a vacinação dos grupos prioritários, as vacinas compradas têm que ser entregues ao SUS. Depois dessa etapa, as empresas podem ficar com a metade das vacinas que comprarem e entregar a outra metade ao SUS. Isso faz com que não existam privilégios onde você trabalhe ou para quem você presta serviço. Agora, o que está se discutindo lá na Câmara é a possibilidade de se flexibilizar essas regras. As empresas, então, poderiam comprar vacinas e aplicar nos seus empregados e não teriam mais que entregar vacinas ao SUS. Existe até a possibilidade das empresas descontarem do imposto de renda o que gastarem com vacinas. Na verdade, você estaria subsidiando a vacinação dos empregados dessas empresas. Eu acho que tem esperteza demais nessa proposta. Primeiro, porque os grandes produtores de vacinas estão negociando o que produzem apenas com governos. Aqui no Brasil, nós já temos tido dificuldades de acesso às vacinas exatamente por isso. Os destaques desta terça-feira, direto de Brasília, para a Band Natal, Napoleão de Castro. Obrigada, Napoleão. E agora tem um recado especial para você. Esporte Clube, onde viver é mais que morar. Conheça o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. Área de lazer completa. Terminal rodoviário, supermercado, farmácia, lotérica e Pague Fácil do Banco do Brasil. E agora a notícia em primeira mão para você. Lançamento Casas Modelo 2021. São casas com área gourmet, suíte e área de lazer. Tudo isso a partir de R$ 99.990. Anota o telefone 98111-1109. Garanta já a sua Casa Modelo 2021. E no próximo bloco, ao vivo, a conversa com a médica geriatra Vanessa Gifone. Nós vamos falar sobre o efeito da Covid-19 na memória dos idosos. O Band Cidade volta em 1 minuto. De volta com o Band Cidade. E a partir de agora, ao vivo, a gente conversa com a médica geriatra Vanessa Gifone. Nós vamos falar sobre o efeito da Covid-19 na memória dos idosos. Doutora Vanessa, muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ana. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Alegria recebê-la aqui, doutora Vanessa, a senhora que está fazendo uma pesquisa, uma tese de doutorado, para abordar a relação da memória do idoso com quem teve Covid-19. O que se tem já de indícios, doutora Vanessa? Bem, Ana, na verdade, desde as primeiras publicações, os primeiros estudos, que a China publicou, eles já descreviam que existia um acometimento do sistema nervoso central, do cérebro e seus componentes circunvizinhos na Covid-19. Então, existe muito bem descrito casos de meningite, de encefalite, de confusão mental aguda e, principalmente, os famosos acidentes vasculares cerebrais, o AVC, seja ele isquêmico ou seja ele hemorrágico. Então, com isso, a gente tem alguma evidência que a Covid-19 acometia, sim, o cérebro na fase aguda, Talvez um acometimento por o vírus chegar diretamente no cérebro
ou os efeitos da inflamação sistêmica, dessas substâncias inflamatórias que não só atacam o pulmão, mas que podem atacar outros órgãos, e o cérebro é um desses órgãos, né? Então, a gente tem evidências que na Covid-19 existe uma produção alterada nos coágulos sanguíneos, uma tendência à formação de trombos, de coágulos, e esses trombos, eles também podem afetar o cérebro, né, o sistema nervoso central. Além disso, os pacientes que têm a Covid-19 da forma mais grave, que tem queda do oxigênio do sangue, essa célula do cérebro, né, o neurônio, como a gente chama, ele é muito mais acometido. Digamos que de todos os nossos órgãos, o cérebro é a estrutura mais nobre e que mais precisa de uma manutenção constante dos níveis de oxigênio. Então, também pessoas que tiveram queda na oxigenação do sangue tem maior probabilidade de lesão, de dano neuronal, né? Então, assim, a gente já tinha essas evidências no início da pandemia. Depois a gente começou a voltar esse olhar para as sequelas do pós-Covid, né? O termo Covid longo, né? As sequelas que vêm a seguir. E até alguns estudos, por exemplo, um estudo nacional feito por uma pesquisadora no INCOR, ela desenvolveu um joguinho, né, no iPad, e com esses joguinhos ela conseguia avaliar, claro, de uma forma não tão profunda, memória, atenção, concentração, velocidade do processamento na mente, e ela viu através de estudando 300 voluntários das mais diversas idades, que essas pessoas que tinham tido a Covid-19, esses voluntários, eles tinham uma diminuição no rendimento, né? E aí, com o passar dos meses da pandemia, Ana, começam a chegar relatos de pessoas, inclusive jovens, com 40 anos de idade, 35 anos de idade, nos relatando que, às vezes, para encontrar palavras está mais difícil, para ter a atenção adequada em determinadas tarefas do dia a dia está difícil. Então, a gente tem uma série de evidências que está na hora da gente prestar mais atenção para o impacto crônico, né, pós-Covid-19. Doutora Vanessa, e nesse contexto a senhora está desenvolvendo uma pesquisa sobre o assunto. Em que estágio se encontra a pesquisa que a senhora está fazendo, doutora Vanessa? Pois é, o nosso público-alvo, na verdade, é o idoso, né? Eu sou geriatra e como o idoso tem maior tendência, maior predisposição ao comprometimento de memória, ao declínio cognitivo como um todo, memória, atenção, concentração, do que até a população jovem, né? Inclusive as doenças ditas demência, como a doença de Alzheimer. Então, a gente desenhou um estudo para acompanhar durante 2 anos, Ana, um grupo de 100 idosos que teve a Covid-19, né? Que tiveram a Covid-19, e um grupo de 150 idosos que não tiveram a Covid-19. Como será esse acompanhamento? Ele será uma avaliação, uma bateria completa de testes de todas essas funções cognitivas que ocorrerão a cada 6 meses. Então, provavelmente iniciarão agora em meados de maio e serão reaplicadas a cada 6 meses no período total de 2 anos. Então, ao final do estudo, a gente pretende entender se aquele grupo que teve a Covid-19 tem maior risco de evoluir com declínio de memória do que aquele grupo que não teve a Covid-19. E nesse contexto, as pessoas que estão em casa nos assistindo, elas podem se colocar como voluntárias, doutora Vanessa, para essa pesquisa? Perfeito. Então, como funcionará? Esse grupo das pessoas dos idosos que tiveram a Covid-19 não será feito através do voluntariado, né? Deixa eu me explicar melhor, através dessa etapa de recrutamento de convocação que a gente está fazendo. Ele se dará através dos laboratórios que realizaram os exames, o RT-PCR, que é aquele testezinho suave ou o famoso teste do cotonete. Então, idosos que em um determinado período tiveram a testagem positiva para o coronavírus, o próprio laboratório vai entrar em contato com eles e vai questionar o interesse deles em fazer parte de um projeto de pesquisa. Já para os 150 idosos voluntários do grupo controle, aqueles que acreditam que nunca tiveram a Covid-19, esse sim, a gente está convocando a população, né? De forma assim, a gente precisa ressaltar que após 10 dias da vacinação contra a Covid-19, o idoso, né, todas as pessoas já começam a produzir anticorpos que se assemelham aos anticorpos de quando você tem a própria doença. Então, quem é que a gente está convocando? Aquele idoso entre 60 e 80 anos que ainda não teve a Covid-19 e que ainda não se vacinou ou que pelo menos
se vacinou há, no máximo, 10 dias. Aqueles idosos que já se vacinaram há 15, 20 dias, provavelmente, no sangue dele, ele já terá um anticorpo, né? E eu esqueci de falar no início que a contraprova que você realmente não teve a Covid-19, ela se dá através dessa testagem no sangue, né? Uma pequena amostra que a gente retira para fazer a sorologia IgM e IgG, né? Então, a gente está convocando essas pessoas que não tiveram Covid-19, que não tomaram vacina ou que tenham tomado no máximo 10 dias e que tenham entre 60 e 80 anos de idade. Doutora Vanessa, a senhora como médica geriatra e a Covid-19 que vulnera tanto o público idoso, um momento extremamente desafiador, não é, doutora Vanessa? Um momento extremamente desafiador, porque mesmo aqueles idosos que não tiveram a doença, Ana, eles sofreram como nenhum outro grupo populacional os impactos do isolamento da pandemia, né? As crianças se adaptaram bem ou mal às teleaulas, os adultos ao home office, né? Os adolescentes que já estavam muitíssimo engajados nessa conectividade digital. Mas os idosos, uma pequena parcela conseguiu realmente se conectar com seus familiares, mas nada substitui a relação propriamente dita em vivo, né? Você está ali ao lado dos seus netos, dos seus filhos, dos seus amigos. Então, quase tudo foi roubado dos idosos, né? O direito de ir à sua missa, ao seu culto, o direito de encontrar os seus amigos na academia, na hidroginástica, no pilates, de frequentar os clubes de terceira idade, os centros de convivência, de ir ao restaurante, ao teatro. E muito se falou realmente, né, do público idoso que, de fato, é mais vulnerável não só à Covid-19, como a qualquer outra doença, né? A Covid não seria diferente, né? O idoso ele é mais vulnerável a qualquer outro tipo de infecção. Mas, de fato, de muito temer qualquer exposição ao vírus, a gente acabou, né, quando eu digo a gente, não eu, Vanessa, mas no geral, forçando um isolamento social muito drástico, muito rigoroso nesses idosos. E a gente vê a incidência enorme de doenças como depressão, como transtorno de ansiedade, declínio de memória, já independente de ter Covid-19 ou não, né? Então, some-se aos danos da pandemia o dano de ter a Covid-19. Doutora Vanessa, a gente está quase concluindo, mas eu queria que a senhora deixasse o telefone para quem quer ser voluntário na pesquisa que a senhora está realizando, fazendo a relação da memória com a Covid-19 no público de 60 a 80 anos. Como é que faz, doutora Vanessa? Muito bem. Tem duas maneiras de se inscrever. Uma delas é através de um link, né, para quem tem essa facilidade, essa intimidade com os navegadores de internet, que é o bit.ly/Covid Memória. Vou soletrar bit.ly/Covid Memória, tá? bit.ly/Covid Memória. Nesse link você pode fazer uma pré-inscrição, já dizer sua idade. Oi. E o telefone? O telefone 999-0707. Muito obrigada, doutora Vanessa Gifone, que conversou conosco. O nosso Band Cidade vai ficando por aqui. A você, uma excelente noite. A gente se encontra amanhã. Acompanhe agora o Jornal da Band. Até amanhã.